Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez representando o Centro Educacional CETAD, no curso de Teologia, tendo como diretor o professor e pastor Gilberto William Alves e essa professora que vos fala, Areli de Arruda Machado. Nesta noite nós estaremos falando sobre a educação cristã. E gostaríamos então de falar sobre a educação formal, em primeiro lugar. A educação formal é aquela educação sem Cristo, que não é baseada na palavra do Senhor. E a educação que não é baseada na palavra do Senhor, ela não consegue ser completa. Mas nós estaremos falando sobre a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência, a Cultura e a Comunicação. E se chama UNESCO. Ela contribui para a educação, a paz e a segurança do mundo. E ela tem como meta atingir todas as pessoas. O conceito da educação é formado em 4 pilares. Que significa isso? Vamos imaginar uma cadeira com suas 4 pernas, todas têm que ser iguais para que haja uma segurança, uma sustentabilidade nessa cadeira. Por isso, estes 4 pilares, eles devem ser iguais, eles têm a mesma importância. E esses 4 pilares são o seguinte: o primeiro diz aprender a aprender. Então, aprender, conhecer, a criança vai na escola, a professora, então, ensina o conteúdo para ela. Então, ela vai aprender aquele conteúdo. O segundo pilar, então, seria aprender a fazer. A criança faz aquilo que ela aprendeu, ela materializa, então, em suas ações. E o terceiro pilar, aprender a conviver. Essa criança terá condições de aprender a se socializar, a fazer amigos, a trabalhar em grupo. E o quarto pilar, então, seria aprender a ser. A criança não só aprende a fazer as coisas, mas ela vai aprender os valores de honestidade, de solidariedade e de companheirismo. Por isso, nós gostaríamos de fazer essa analogia com a educação cristã, que é quando nós vamos à igreja, nós ouvimos a palavra do Senhor e depois, no segundo plano, nós então praticamos aquilo que nós ouvimos. E no terceiro pilar, então, nós aprenderíamos a conviver, né? Viver, como diz a palavra do Senhor, num corpo, como se fosse um corpo, membros uns dos outros, que um depende do outro para poder viver, sendo Jesus o cabeça e nós os membros. Vamos aprender a trabalhar em grupo e em solidariedade, em companheirismo. E em quarto lugar, então, aprendermos a ser, não somente falarmos, né, a palavra do Senhor, levar a palavra do Senhor a outras pessoas, mas também nós sermos, né, pessoas valorosas, cristãos verdadeiros, solidários, companheiros, né? Aqueles que têm empatia um pelos outros, né? Então, gostaríamos de falar também
sobre a educação no vocabulário latino, ela se fala educatione, que significa epistemologicamente extrair, tirar algo de dentro. Então, ela pressupõe que esse desenvolvimento que a pessoa terá será um desenvolvimento integral do indivíduo. Como assim um desenvolvimento integral? Das plenas faculdades, então, físicas, intelectuais, morais e espirituais, né, do ser humano, e implicando mudanças e comportamento no educando, em virtude da educação recebida. Podemos ver que o filósofo e pedagogo John Dewey, ele disse: o que a nutrição e a reprodução são para a vida fisiológica é a educação para a vida social. Então, educar, nós podemos dizer que pertence ao ser humano de uma maneira original e inseparável. E a educação verdadeira, aquela centrada em Jesus Cristo, ela não escraviza o homem. É diferente da outra que ela escraviza e ela é utilitária. Ela quer o homem para lucros para a sociedade. E a verdadeira educação, então, ela é baseada nos profetas hebreus, também em Jesus e nos seus apóstolos. E ela visa levar o homem a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nenhuma educação fora de Jesus será capaz de tornar o homem benéfico à sociedade. Se ele não aceitar o plano de Deus para a sua vida, isso não vai acontecer, porque a educação, ela não é um mero acúmulo de informações, ela é a formação integral do indivíduo. E se a educação ela fosse integral do ser humano, não haveria as catástrofes que nós já ouvimos falar no mundo, né? Podemos ver e dar exemplo da Grécia romana, que tinha homens inteligentes, intelectuais, estudiosos, estudados, e cometeram as maiores atrocidades, matando os cristãos, né, de formas horrendas, subhumanas, e as pessoas foram comidas pelas feras. E em Romanos capítulo 1, versículos 29 a 31, o apóstolo Paulo, ele relata sobre a maldade que tem no homem, dentro do homem que não tem Deus. E a raiz de todo mal, como o orgulho, a vaidade, o poder centralizado no homem, isto faz com que ele caia, uma queda livre. A nossa sociedade hoje em dia, ela está muito parecida com a grega romana antiga, porque a busca para o eu, centralizado no eu, está muito forte. Muitas pessoas não estão nem se importando mais com família, não estão se importando mais com os compromissos, eles querem realizar os seus desejos rapidamente, agora, e desvirtuando até o jeito de fazer o sexo, né? Uma idolatria
dele mesmo. Ele se põe no lugar de Deus, porque quando a pessoa não tem Deus no coração, ele se põe como Deus. A própria sexualidade desvirtuada, ela se torna um prazer extravagante, cada vez mais egocêntrica, cada vez mais narcisista, sim, porque as pessoas, elas vão fazendo as coisas e visando o prazer imediato, e vão passando por cima de todas as normas, de todas as regras, e isto não satisfaz a pessoa. Cada vez mais eles procuram se satisfazer. A exigência é cada vez maior, né? E isto cria um vazio dentro do coração do homem. Então, a sociedade que sem Deus, ela está desvirtuada completamente. Eu gostaria de ler aqui uns versículos em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 18 ao 20, que o apóstolo Paulo nos deixou, que diz: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, nosso corpo, ele pertence a Deus. Por isso, precisamos de uma educação centrada em Jesus Cristo, para que possamos, assim, viver plenamente, sem aquele vazio, né? Que as pessoas que não têm Deus têm. Então, nós agradecemos a todos que estiveram assistindo, e este é o primeiro vídeo que eu estou fazendo sobre a educação, e terá outros. Eu agradeço a atenção e até mais.